Vamos falar de política, que é o que temos aí Vamos no lá. cardápio do dia, o resultado das eleições lá na Argentina. O economista Javier Milei, de 53 anos, foi eleito presidente da Argentina no domingo. Ele toma posse ainda esse ano, em 10 de dezembro, superou no segundo turno o candidato governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que havia saído vencedor no primeiro turno, em 22 de outubro. Às 9h30 da noite de ontem, com 97% das urnas apuradas, Milei tinha 55,76% dos votos contra 44% de Massa, que admitiu a derrota antes mesmo da divulgação da primeira parcial. E em discurso, após eleito, Milei falou que hoje termina uma forma de se fazer política e começa outra. Você tem acompanhado com muito cuidado essa eleição. O que você tem a dizer, Diogo? Tenho acompanhado, participei de um programa ontem de 8 horas acompanhando as apurações. Fomos até às 11 da noite. E minha conclusão mais firme é que o povo argentino nos deu uma aula de civilidade mais uma vez. Quanta maturidade política eles mostraram. Porque é um país que tem perto de 60% da população recebendo benefícios do governo. Mais da metade da população recebe. E mesmo assim eles disseram, nós queremos mudar. Não sabemos se vai dar certo, mas nós queremos mudar porque nós queremos ser mais livres, mais independentes, não queremos viver às custas do governo. Isso não está funcionando. Para o povo chegar a essa decisão, não é só o fato de estar com as dificuldades que eles estão passando, não. É a percepção de que eles têm que ser mais protagonistas da vida deles próprios do que o próprio Estado. É muito difícil para uma população, especialmente a população mais pobre, tomar uma decisão dessas de saber que ela está votando contra os benefícios que viriam para ela. Mas, ao votar contra esses benefícios diretos do governo, ela tem chance de ser um Estado, de ter um governo que o atrapalhe menos. Para mim, é uma aula de civilidade. Eles sabem que não vai dar certo, como eu disse, mas vale tentar. É isso que eles quiseram dizer para nós. Depois eu vou te passar uma situação do nosso relacionamento econômico de negócios aqui da Zona Franca com a Argentina, para você dar uma olhada também e numa outra oportunidade, né, colocar aí no radar dos seus comentários, tá bom? Com muito prazer. Queria só emendar, falar uma coisinha a mais. Muita gente está preocupada, mas e agora? Ele vai romper com o Mercosul? Ele vai romper com o Brasil? Não. Veja que ele, na campanha, ele se mostrou às vezes histriônico, às vezes um pouco assustador, mas ele é um intelectual. Ele tem mais de 10 livros publicados que ele mostra as ideias dele com princípio, meio e fim. Isso não quer dizer que vai dar certo, porque um bom intelectual, um bom pensador, nem sempre é um bom político, há diferenças, mas ele sabe o caminho a trilhar. Se vai conseguir, se a política vai permitir, esse é o segundo, essa é a questão. Mas para mim está muito claro, tudo que ele defende não é romper com países, é romper com conluios. E jamais ele vai romper com o Mercosul, que eu acho que ele poderá dar uma outra dimensão e mostrar que, na verdade, o Mercosul caminhou muito pouco. Essa é a realidade. Quem pega um avião e vai para a Argentina percebe que, quando chega lá, tem filas para entrar na alfândega como se fosse um absoluto estranho. Quer dizer, nem essa parte de intercâmbio entre as pessoas o Mercosul conseguiu fazer valer de verdade. A gente não precisa de passaporte para ir para a Argentina. Não precisa de passaporte, mas tem que pegar uma fila de imigração igualzinho a qualquer outra pessoa, diferente do que acontece com os europeus na Europa, por exemplo. Então, eu acho que não vai acontecer uma ruptura, não. Fiquem tranquilos. Vi também a fala do presidente Lula pelo Twitter e eu achei um tanto decepcionante. De primeiro momento, foi bem, porque ele disse que venceu a democracia, respeito muitos argentinos e desejava ao novo governo muito êxito e que o Brasil sempre estará à disposição. Depois que saiu o resultado oficial, no meu entender, o presidente Lula tinha obrigação de parabenizar o vencedor, Javier Milei. É papel de um presidente amigo fazer isso, de um estadista fazer isso. O presidente Lula ainda não fez. Espero que o faça para mostrar que estão abertas as conversas.
Muito bem, Diogo, e vindo lá de fora, agora olhando, né, para o nosso quintal aqui, é que deputados e senadores apresentaram 2.272 emendas ao relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2024. O prazo para apresentar sugestões se encerrou na sexta-feira. Desse total, 673 foram de emendas de inclusão de meta fiscal e outras 1.599 de textos. Como o próprio nome diz, a LDO traz as diretrizes para a elaboração do orçamento para o próximo ano. Ela antecede a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA, que é o orçamento em si, com a estimativa de receita e a programação de despesas para o ano seguinte. As sugestões de mudanças foram feitas em meio a discussões sobre meta de déficit fiscal. No último mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que dificilmente o governo vai conseguir alcançar a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Essa declaração repercutiu mal no mercado financeiro e em setores do Congresso, e o governo chegou a cogitar propor a alteração da meta ao Congresso, mas acabou recuando. A previsão é que o texto da LDO tenha um parecer final apresentando entre 20 e 21 de novembro, portanto, né, entre hoje e amanhã. Depois, o documento terá de ser votado na Comissão Mista de Orçamento, a chamada CMO. E a tua opinião sobre isso, porque você também vem acompanhando, né, desde março deste ano, toda essa situação aí de lei, né, orçamentária, da própria LOA também, sempre aqui no Jornal da Rios. 2.272 emendas. É muita emenda. 4,4 por deputado. É muita emenda mesmo, né? O que mostra aquilo que a gente vem dizendo há um bom tempo. O Brasil é um país que é centralizado e descentralizado ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso para vocês. O Brasil não tem um dono, não tem uma pessoa que mande, nem 2 ou 3. Tem perto de 1.000 sócios, talvez um pouco mais, talvez 2.000 sócios desse Brasil. São eles que mandam. São tantos que ninguém manda sozinho, mas o povo não manda absolutamente nada, ou quase nada. Vamos dar um pouco de crédito a nós também, vai? Então, você vê, são essas pessoas que comandam. A própria lei do orçamento, que deveria ter sido votada antes do recesso de julho. Lembram que o presidente da Câmara foi fazer um cruzeiro com um cantor aí, cujo nome eu não me lembro agora, antecipando as férias e não votando a LDO, que é de praxe para ser votada antes das férias de julho. Nós estamos em novembro. Tem essa lei e depois vem a lei do orçamento anual propriamente. Virou correria o orçamento. Não é à toa que o mercado financeiro está incomodado e traz resultados que atrapalham o próprio governo no final e todo o país. Ok. Ah, tá. É só uma orientação que a gente está tendo aqui do nosso Lucas. A gente precisa pagar aqui rapidinho o comercial, mas você fica aí que a gente vai voltar com mais 2 temas, tá bom? Estou aqui firme, com o maior prazer. Ok, Diogo da Luz continua com a gente enquanto a gente vai para o intervalo e volta já. Isso. Ele deve estar ouvindo a gente, agora sim Eu gente estou está ouvindo. vendo o Diogo, né? Vai começar essa última hora, trazendo mais 2 questões para você. Uma que você já previra que ia acontecer, que é a repercussão naquele caso lá da dama do tráfico, ou conhecida como a dama, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na sexta-feira que não vai demitir os secretários envolvidos no caso das visitas da dama do tráfico às dependências da pasta. Segundo ele, aí, entre aspas, os secretários praticaram algum tipo de crime, beneficiaram o Comando Vermelho, em quê? Questionou o Dino na agenda do que teve no Ceará e continuou: eu confio na minha equipe e não demito o secretário de modo injusto, porque se fizesse isso, quem ia se desmoralizar não era o secretário, era eu. Ele ainda destacou que não tem domínio sobre a agenda dos secretários dos 10 órgãos que compõem hoje a pasta. O ministro atribui a um desespero político as reações da oposição ao caso da dama do tráfico. Obviamente, há um desespero político de quem está insatisfeito com o combate ao crime organizado que nós estamos fazendo, justificou Dino. E aí, hein, Diogo? Bom, não tem nada a ver com insatisfação pelo combate ao crime organizado que está fazendo. A questão não é essa, não. A política é cheia de símbolos, né? E aqui, para mim, tem alguns. Primeiro, nessas horas,
Para não haver desgaste do ministro, o normal é o secretário pedir demissão. E ao pedir demissão, normalmente ele alega questões pessoais, questões particulares, para não aquecer mais o assunto, e sai, e fica a leitura na população de que foram tomadas as primeiras providências, o resto será com as investigações, isso vai demorar tanto tempo que nós vamos esquecer. Então essa seria a maneira natural. Mas para mim, a segunda leitura é que o Flávio Dino está jogando a toalha na questão de ser indicado para o STF. Porque esse caso, como ninguém está sendo demitido, nenhuma providência está sendo tomada, esse caso vai repercutir por mais tempo. Ele não vai desaparecer apenas com esta última notícia, vai continuar o desgaste a ele. Então a tendência é que ele venha submergir um pouco, passar um período falando um pouco menos, para sair daquela berlinda, daquela força de ataque contra ele, e daqui a pouco ele volta à carga normal como ministro, e não mais como ministro do STF, mas sim da Justiça. Se for algo diferente, se o Lula mesmo assim insistir em nomeá-lo, no meu entender, será um sinal muito forte de que o Lula resolveu, como se diz por aí, chutar o pau da barraca, né? E dizer, eu vou fazer tudo o que eu quero e vocês que se danem. O que eu duvido, eu não acredito que o Lula vai fazer isso. Ele é um animal político que comete seus erros, como todos nós, mas que está pensando muito na sobrevida e ainda sonha ser muito grande, embora a eleição do Milei tenha enfraquecido um pouco ele politicamente com relação ao mundo. Bom, Diogo, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, porque o ex-governador daquele estado, Sérgio Cabral, afirmou que pensa em ser candidato a deputado federal nas eleições de 2026. A declaração foi dada ao jornalista Eduardo Tchau durante seu podcast Papo com Cabral. O ex-governador reforçou que a candidatura só será possível se a justiça permitir. Isso porque o governador está impedido de concorrer a cargos eletivos pela lei da ficha limpa, já que ele foi condenado em segunda instância. Cabral ficou na cadeia por 6 anos. Foi preso durante a Operação Lava Jato em 2016. Deixou a prisão em dezembro de 2022 por uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro deste ano, a Justiça revogou a última ordem de prisão domiciliar que existia contra o ex-governador. Atualmente, ele cumpre só medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. Cabral teve 24 condenações, a maioria por corrupção, e suas penas nas condenações somam mais de 400 anos de prisão. Cabral, candidato. Tua análise, Diogo. Esse aí não perde a piada, né? Não perde a pose de malandro. Cheio de condenações, cheio de problemas. Se tem um que ninguém tem dúvida sobre a bandidagem, inclusive é réu confesso, nem ele, nem os filhos dele duvidam da bandalheira toda, porque sempre tem um outro que fala, não foi bem assim e tal, e mesmo assim ele mantém a mesma pose e continua achando que é o rei da cocada preta, né? Olha, se ele for candidato, ele vai ter 150 a 200 mil votos. Ele vai ter muito voto se for candidato. Isso é que é o mais incrível, né? Mas para ele ser candidato, ele precisa se livrar dessas 24 condenações. A gente tem que lembrar que ele está solto porque não transitou em julgado. E agora ele vai ter que trabalhar intensamente para que prescreva cada uma dessas condenações que ele já teve em segunda instância. Tem que passar pela terceira, algumas já passaram, depois tem que passar pela quarta, se for o caso de haver questões constitucionais, ele vai tentar acabar fazendo haver prescrição antes do julgamento final. Mas isso são anos e anos e anos que vai demorar muito tempo, e eu duvido que todas as 24 condenações venham a prescrever antes de 2026. É impossível, é aritmético isso. Então, só se mudarem a lei da ficha limpa, e eu acho que não farão isso, não. Acho que não interessa a ninguém dar esse prêmio exclusivamente ao Cabral. Acho que ele vai ficar falando sozinho aí. Ok, Diogo. A gente vai agora para uma dica cultural para você. Anote aí. Sim. Depois de amanhã, dia 22, aí em São Paulo, você vai ter a oportunidade de assistir uma das obras mais icônicas da cultura amazônica e amazonense. Olha só, o filme Amazonas, o maior rio do mundo, do cineasta luso-brasileiro Silvino Santos.
Silvino Santos, será exibido pela primeira vez no Brasil, após ter sido redescoberto em Praga, lá na República Tcheca, no início deste ano. A obra estava desaparecida há quase 100 anos. 100 anos. E a apresentação será em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, dia 22, com entrada gratuita. Assista, Diogo, para você ver a qualidade do filme, dos filmes do Silvino Santos, que lotava as casas de cinema lá na França, em Paris, no início do século, aqui também no Brasil, onde passava. O cara era um sucesso. Você vai conhecer Silvino Santos. Já está na minha agenda. Agora veja como a gente esquece da nossa cultura, da nossa história, né? Quer dizer, a gente praticamente esquece essas pessoas, a gente precisava louvá-las todas as vezes. Está na minha agenda, na sexta-feira, pretendo comentar com vocês sobre isso. Uma ótima dica. Agora, se você me permitir, rapidamente, eu queria falar sobre essa publicação que você mandou do BNC, falando que a vitória do Milei pode ser um problema para a Zona Franca de Manaus por ter muita relação com a Argentina. Eu insisto, o Milei, o que ele mais prega é liberdade na economia, liberdade de comércio, liberdade entre as pessoas. Eu acho que é praticamente impossível esta segunda impressão que vem de que ele pretende acabar com as relações com o Brasil. Não acho que foi isso que ele quis dizer e acho que foi no calor da campanha. O que eu acho que ele quis dizer é que ele não quer relações com pessoas como o Lula, porque numa campanha ele queria dizer o Lula já foi condenado, aquela história toda que a gente já sabe, não precisa repetir aqui. Mas eu não tenho dúvida que ele vai fazer o que for possível para mostrar as falhas do Mercosul e como ele deve melhorar muito. Até porque a Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Se nessa altura a Argentina for chutar a conversa com o Brasil e com a China, que é o segundo maior parceiro, aí que ela afundaria de uma vez rapidinho. E, para nós também, a Argentina é o terceiro maior parceiro, também é importante para nós. Mas se a Argentina é importante para nós, o Brasil é muito mais importante para a Argentina ainda, e essas relações comerciais, no meu entender, tenderão a se acentuar, na verdade.